Olá, tudo bem? Sou a professora Lorena Zomer e vim aqui conversar com vocês sobre a unidade 4 da disciplina Patrimônio Material e Imaterial do curso Tecnólogo em Produção Cultural. Até agora falamos sobre noções de patrimônio, falamos sobre as novidades no último século em relação ao patrimônio e falamos também, na última unidade, a 3, sobre as dificuldades em implementar de fato um olhar mais plural e múltiplo sobre isso. E para trazer algumas questões da unidade 4, que estou chamando de educação patrimonial, gostaria de fazer uma pergunta para que você pense sobre isso. Qual é a tua referência ou o que vem à sua mente quando você pensa nos espaços de memória, nos espaços patrimoniais ou até mesmo, como chamamos mais normalmente, os museus, que você já frequentou? O que vem à sua cabeça quando você lembra desses lugares? São uma espécie de cristaleira empoeirada que você não pode tocar? São rostos de pessoas que vocês não têm noção do que se... São rostos de pessoas. É muito normal ter essas perspectivas, assim como existem muitos museus e espaços de memória com os seus trabalhos patrimoniais de educação que vêm mudando isso. Por exemplo, o MUPA, Museu Paranaense, localizado em Curitiba, recentemente trouxe diversos grupos indígenas, e lembrando que indígenas são um grupo extremamente heterogêneo, ou seja, muito diferentes, e ele trouxe diversos grupos para trabalhar essas diferenças, mas mostrando principalmente como que no museu aqueles objetos em referência ou o que eles estavam produzindo naquela oficina tinham um significado diferente para eles do que outros. Vou dar só um exemplo aqui para vocês. Aquela cestaria indígena, que vocês já devem ter visto bastante por aí, muitos inclusive vendem nas ruas, coloridas, bonitas, para nós são arte, certo? Mas para os indígenas, elas não são arte. Por quê? O saber fazer, e aí vem uma referência de patrimônio imaterial, diz respeito à forma como se faz, como aquela palha é colhida, qual é a floresta, qual é a relação com a floresta, como que aprendeu isso, mas mais que isso, a cesta em si, ela não é uma arte, ela é um objeto que tem um sentido. Qual é o sentido? Por exemplo, quanto de batata doce eu consigo carregar aqui, quanto de outros elementos também podem ser colocados. Então, para o indígena, colocar uma cestaria simples nos museus não faz sentido, porque ela não é uma obra de arte. E aí percebam que a gente tem um entrave muito sério, porque mesmo em museus ou espaços de memória em que nós temos uma educação patrimonial que busca trazer o olhar e a voz indígena para justamente trabalhar isso com os nossos alunos e pessoas, trazendo um olhar mais crítico, mais consciente, de relação com o tempo, que produza sentido, são poucas essas iniciativas e ainda assim elas são extremamente problemáticas, porque elas colocam para nós um problema em relação aos espaços de memória, no que diz respeito aos patrimônios, que é, isso aqui não é patrimônio para o indígena, não dessa forma. Como que resolvemos isso? De qualquer forma, o que precisamos é de sensibilidade, não é de uma receita certa. E aí se eu penso um pouquinho naquela referência que eu pedi a vocês, do que vocês lembram sobre o museu, de como que vocês lembram da educação patrimonial, da praça principal da cidade, dos monumentos, eu também trago como, vamos dizer assim, um slogan muito conhecido dentro das discussões patrimoniais, algo que simboliza esse sentimento meio avesso que temos muitas vezes, que é conhecer para preservar. Conhecer para preservar foi criado pelo IPHAN ali na década de 30. Precisamos conhecer para preservar. Mas conhecer o quê? Preservar para quem? Nós temos que fazer algumas perguntas. Quais são os sentidos daquilo? Como que um monumento que está na praça faz sentido para mim? Como que algo que está numa rua qualquer é também um monumento para mim, é algo que diz respeito a mim? E aí, claro, que precisamos muito de um trabalho bastante crítico, mas acima de tudo, eu gostaria de lembrar uma frase de Paulo Quinaus. Ele está falando em relação aos museus, quando ele era diretor do Museu Nacional. Mas vai além disso. Ele faz o seguinte,
Museus precisam produzir sentidos. Então, não importa o espaço de memória onde você vai, se ele é um museu de guerra, se ele é um museu da história política da cidade, se é um museu do exército, se é um museu ou, vamos dizer assim, um espaço de memória, uma praça no centro da sua cidade. Não importa. De algum modo, ele tem que produzir um sentido para você, mesmo que não seja relacionado diretamente. O que não pode é as pessoas passarem pelos espaços e simplesmente não serem consideradas ali alguma característica que seja sua também. É como se fosse uma invisibilidade. Não, isso aqui não tem nada a ver comigo. E aí nós temos um sério desafio, certo? Porque esse conhecer para preservar, ele persiste muito na nossa formação histórica, patrimonial, museológica, e é certamente um desafio dentro da educação patrimonial. E aí nós temos que pensar. Uma coisa, por exemplo, é a educação museal. Outra coisa é a educação patrimonial. Outra coisa, por exemplo, levar esse tema para a sala de aula. E muitas vezes, professores, profissionais, sejam eles quais forem, trabalham com secretarias públicas. Então, por exemplo, município, estado e até mesmo federal. Essas secretarias, elas precisam produzir materiais que façam sentido em várias adaptações, sejam elas na rua, sejam em museu, seja, por exemplo, para ver apenas até mesmo um vídeo, um documentário. Isso tudo dificulta muito, especialmente se nós temos uma formação muito baseada nessa perspectiva que haverá uma ideia de conhecer para preservar. Por que isso é tão problemático? Porque existe uma diversidade imensa de patrimônios, já falamos sobre isso, certo? E essa diversidade é justamente o que produz sentido para vários grupos. Então, se eu tenho um material e uma perspectiva bastante engessada sobre o que é a noção de patrimônio, do que é educação em patrimônio, eu tenho mais problemas ainda quando me deparo com uma perspectiva diversa que é o Brasil. Então, para o educador em termos patrimoniais, tudo isso se torna muito difícil. É preciso romper com a perspectiva tradicional e conservadora, entender que temos fragmentações em nossa área, porque, obviamente, a educação patrimonial ela está dentro da história, está dentro da escola, dentro da museologia, dentro das secretarias, políticas públicas. São diversos profissionais envolvidos. Então, essa fragmentação junto a essas perspectivas citadas para vocês apenas pioram as condições de trabalho. E aí eu quero citar alguns exemplos e principalmente características que vão norteando e que estão adaptando para que essa fragmentação não seja um problema sério. Uma coisa eu quero também dizer, o fato de criticar a fragmentação não quer dizer que queremos ter apenas uma postura, porque uma postura também não resolve tudo, mas é no sentido de como pensar minimamente a educação patrimonial. Então nós temos uma portaria de 2016, que é a 137, e ela fala justamente algumas críticas, ela evidencia críticas sobre essa perspectiva de educação patrimonial que é estruturada a partir de 1983 no Brasil, no seminário do Museu Imperial de Petrópolis. Lá se lança o Guia Básico de Educação Patrimonial. E Chagas vai fazer bastante crítica a isso, justamente por essas pulverizações que nós temos, necessárias e que acabam formando o nosso contexto, e ao mesmo tempo a forma engessada como se tem a partir da ideia de conhecer para preservar. E ele diz o seguinte: é preciso um sentido pretérito da forma como era entendida a educação patrimonial, e entender que esse sentido pretérito não faz sentido mais hoje, especialmente dentro das formas e ferramentas como nós temos. Isso vem muito lá dos anos 30, dentro daquela ideia de educação quase cívica, como se o patrimônio servisse para formar uma ideia de Brasil, mas essa ideia de Brasil é classista, branca e etc., especialmente em sua herança, não quer dizer que somos todos assim. E, ao mesmo tempo, precisa que isso seja uma tutela do Estado e não da iniciativa privada. Isso porque, por exemplo, se pensarmos em termos de interesse imobiliário, é óbvio que alguns patrimônios não devem estar dentro da educação patrimonial. Se pensarmos em termos de arquitetura, dentro das correntes em relação àquilo que defendem os engenheiros e arquitetônicos, também teremos divergências. Então, é preciso que o Estado tenha essa tutela para conseguir, de alguma forma,
pensar numa ideia de patrimonialização que seja múltipla, diversa e ao mesmo tempo que não tenha apenas mais uma evidência a uma ou a outra. Então, conhecer para preservar, sim, mas qual é a população? Qual é o patrimônio? Precisamos pensar em populações, em patrimônios, entender que isso é do interesse público e não só desses outros interesses que eu falei para vocês. E isso é muito decorrente também de algo contemporâneo, que é a cultura como negócio. E quando a cultura é um negócio, ela não incentiva a criticidade. A cultura como negócio é o que vale aquele prédio, qual a referência desse prédio, quantas pessoas cabem nesse prédio em termos de rotatividade e quanto de lucro isso vai me trazer. Então é óbvio que os espaços públicos ou os espaços patrimoniais ou que dizem respeito ao patrimônio material precisam ser ou que dizem respeito aos espaços de patrimônios imateriais também precisam ser sustentáveis, precisam ter uma rotatividade de dinheiro e de investimento. No entanto, a criticidade dele, o que ele significa, a relação com o público e a população, deve ser mais importante. A cultura, ela é um mercado, ela é um negócio, mas isso não pode estar acima da tutela do Estado sobre como que os espaços patrimoniais entram dentro da educação patrimonial. Nós vamos chamar isso de valores quantitativos sem problematização da memória ou da produção de conhecimento. Claro que dentro de uma perspectiva de turismo, do dia a dia, do cotidiano, não temos que trabalhar conceitos difíceis com esse público, porque obviamente não é esse o objetivo. Mas esse público tem que passar pela rua e entender qual é o sentido daquele prédio, qual a relação dele como um indivíduo, um cidadão, que pode dizer que pode se apropriar daquele espaço, porque sim, eu sou um cidadão dessa cidade, então eu tenho relação com esse espaço. É nesse sentido que é preciso mais criticidade para além do interesse, muitas vezes, imobiliário. Precisamos pensar nessa formação de público e, ao mesmo tempo, nós temos problemas de profissionais mais mal pagos, nós temos estagiários trabalhando nos espaços de memória dentro da educação patrimonial e vejam bem, não se trata de um problema dos estagiários, é quase um meme isso, como se tudo fosse culpa do estagiário, certo? Não, a ideia é que o estagiário, ele obviamente é um trabalho que precisa ser feito, ele precisa aprender, precisa da sua inserção em mercado, mas um trabalho profissional não pode ser feito sempre apenas pelo estagiário, porque isso é o interesse, muitas vezes, daquilo que é público e principalmente privado, de pagar menos por aquilo que deveria ser mais bem pago. Entendem a relação? Então, precisamos sim do trabalho dos estagiários, mas precisamos de profissionais mais bem remunerados também nesses espaços. Isso, com certeza, traria mais profundidade aos debates necessários à questão patrimonial. Precisamos falar também sobre questões ambientais, principalmente dentro da Portaria 230/2002 e a arqueologia do contrato, sobre quais são as responsabilidades daquele que organiza o espaço, bem como conduz isso. E, para finalizar, temos uma normativa, a normativa 1 de 2015, que traz o Plano Integrado da Educação Patrimonial, cujo objetivo é pensar o espaço com a educação patrimonial como coisas não dissociadas e feita por profissionais. Esse plano foi criado pelo IPHAN, é muito importante dizer isso, porque se trata de uma medida para reverter esse quadro colocado até aqui para vocês. O que o Menezes vai falar sobre isso então? Ele vai dizer assim, a Constituição Federal de 88, em relação ao Decreto-Lei de 37, acabou então ganhando esse papel. Segundo Menezes, a Constituição Federal deslocou uma matriz da valoração, anteriormente centrada no Estado, agora para a sociedade, uma vez que reconheceu que os valores culturais não são criados pelo poder público, mas têm como ventre gerador a própria sociedade. Então, o valor vem sim da sociedade, porque a sociedade é dinâmica, é plural. Mas o Estado tem que concentrar como que as políticas públicas serão direcionadas, porque se ficarmos no interesse somente da sociedade, aí sim o valor imobiliário, o valor para algumas correntes acaba sendo muito maior e não é esse o objetivo. Sendo assim, o que não fazer? Não pensar em conceitos dentro de uma educação patrimonial, não pensar em como eu vou criar consciência, não se trata disso, mas
como aqueles lugares produzem sentido para aquelas pessoas. É esse o nosso objetivo. Pensar em mobilidade, em contingência, em relações com o cotidiano. Bose vai dizer o seguinte sobre isso. Nesse conjunto, amamos a quietude, a disposição tácita mais expressiva. Mais que um sentimento estético ou de utilidade, os objetos nos dão um assentimento à nossa posição no mundo, à nossa identidade. Mais do que ordem e beleza, falam a nossa alma em sua doce língua natal. Então, os objetos, patrimônios materiais e imateriais aqui, eles devem ter a mesma problematização que eu coloquei para vocês lá no começo da nossa aula, sob 2 pontos de vista. O primeiro, que não seja aquela cristaleira empoeirada, certo? E ao mesmo tempo, aquele do indígena que faz a cesta. Então, nós temos múltiplas e muitas formas de atribuir sentido, certo? Porque depende do público e da cultura. Então, o nosso objetivo dentro de uma educação patrimonial é pensar os nossos públicos e as várias formas de produção de sentido que os objetos podem ter. Eu fico por aqui nessa unidade e eu gostaria também que vocês pensassem, a partir de agora, em perspectivas de colocar isso em prática, como pensar as várias formas de produção de sentido a partir de um objeto. Até mais!